Senhor presidente, senhores deputados, me permitam hoje ler o meu discurso. E o faço porque é um assunto técnico, deputado Romanelli, e que acredito de interesses de todos. Falo, é lógico, de imposto. Há dias atrás, esteve nesta Assembleia o secretário da Fazenda, para nos apresentar o desempenho das finanças públicas do Estado do Paraná, comparando o primeiro quadrimestre de 2016 com 2015. Sem nenhum constrangimento, mostrou-nos que as receitas aumentaram 10% e as despesas 16% neste período. Qualquer dona de casa sabe que, desse jeito, o orçamento doméstico estoura. E em casa que falta pão, todo mundo fala e ninguém tem razão. Apenas como registro, a extração de recursos da sociedade paranaense pela via de expansão do ICMS, de diversos setores da economia, do IPVA e do imposto inflacionário, o Paraná tem ostentado índices de inflação acima daqueles registrados na média nacional. Está a destruir a capacidade competitiva de inúmeros negócios que operam em nosso Estado com tranquilidade, que operavam em nosso Estado com tranquilidade, e que agora, pelo tratamento hostil, passaram a buscar outros lugares para desenvolvê-los. Considerando janeiro a abril de 2014 e janeiro a abril de 2015, a arrecadação de ICMS sobre energia elétrica aumentou 109%. Sobre os combustíveis e lubrificantes, 39%. E a do IPVA, 111%. Com esta avassaladora carga de tributos, o Paraná passou a perder importantes empresas que estão se transferindo para outros estados e mesmo outros países. Veja o exemplo do Grupo Positivo, que dispensou 1.400 funcionários e se mudou para Manaus. O setor de importação vai para Santa Catarina. O setor de imóveis se desloca para o Paraguai. A dívida do governo para os exportadores, ICMS de produtos exportados, é a maior desde o advento da Constituição de 1988. As pequenas e microempresas, com antecipação do ICMS, e em razão do mal-sinado Decreto 442 de 2015, que está sendo discutido nesta Casa, estão recebendo uma enxurrada de autos de infração e dando sinais de preferir fechar as suas portas. A atividade de bebidas, com a substituição tributária, está sendo massacrada. E agora, o limite da irresponsabilidade está atingindo, pela desvairada senha arrecadatória, trazendo perturbação e terror a pequenos produtores agrícolas, especialmente, deputado Anibele, os de fumo. Passaram a receber avisos para pagamento de ICMS nas vendas passadas que realizaram para a indústria, que faz o seu processamento. Tenho documentos e notícias sobre o particular caso da produção do fumo, que as empresas, legalmente responsáveis pelo pagamento do ICMS, vêm obtendo sistemáticas decisões judiciais que as amparam, bem como vedam qualquer possibilidade do fisco buscar o imposto no elo mais fraco e hipossuficiente da cadeia de produção agrícola. E mais, a empresa que possui contratos de parceria com pequenos produtores que recebem o tabaco, fazem o seu processamento e depois os remetem integralmente a mercados internacionais, livrando, portanto, o nosso país de acumular problemas de saúde de sua população por conta do vício de fumar. E na situação de exportação e segundo o postulado universal, todo e qualquer imposto exigível o é no país de destino. Não se importa, não se exporta o imposto. Daí que as notificações dos produtores de fumo do Paraná para pagar o ICMS são impertinentes e autoritárias, já que as empresas compradoras, muitas exclusivamente exportadoras, estão ganhando na Justiça, inclusive no Supremo, amparadas na Constituição Federal, de que a imunidade ao exterior abrange toda a cadeia produtiva, desde o agricultor até a fase final de exportação. Vou dedicar atenção especial à questão nova,
que acredito, inclusive, que os senhores deputados não têm conhecimento. Como dito anteriormente, a lamentável notícia de conduta que está sendo praticada pela Secretaria de Estado da Fazenda contra produtores de fumo. O Estado do Paraná, por intermédio de seu secretário e pelo site da Cefa-PR, veiculou notícia em meados do mês de abril, informando que estaria enviando comunicados a produtores rurais de fumo em folha, para a necessidade de recolhimento de ICMS. A notícia informou que os produtores rurais receberiam correspondência contendo informações para a regularização de suas pendências tributárias. Pendências tributárias aqui, entre aspas, porque não são devidas. O que inicialmente foi entendido pelos produtores rurais como ameaça foi concretizado nos meses de maio e junho, em razão da Cefa ter emitido milhares de chamados comunicados de autorregularização para produtores rurais de fumo em folha, cobrando destes o ICMS indevido. O procedimento adotado pela Cefa agride de forma grave a legislação do ICMS, pois o produtor rural não tem responsabilidade pelo seu recolhimento. Senhores deputados, a pretensão do Estado tem um nocivo efeito de prejudicar milhares de produtores rurais, aproximadamente 4.500 famílias, as quais são residentes em dezenas de municípios do nosso Estado. Chama a atenção dos senhores deputados: Barracão, Capitão Leônidas Marques, Céu Azul, Imbituva, Ipiranga, Irati, Ivaí, Lapa, Malé, Medianeira, Palmeira, Planalto, Prudentópolis, Rebouças, Rio Negro, Santa Helena, São Mateus do Sul, Tibagi, apenas para citar alguns. Com a ilegal e infeliz medida, os produtores rurais estão vivendo em clima de terror no campo. Clima de terror, senhores. Inclusive com graves prejuízos, pois estão sendo tolhidos no seu direito de comercializar e entregar as suas safras sem serem molestados pelo fisco. A atitude fazendária é um excesso e deve ser repelida. Este poder legislativo, na qualidade de órgão fiscalizador do Executivo, não pode permitir, nem deve se silenciar sobre tão grave questão, em razão de estar se valendo o fisco de meio ardiloso para simplesmente buscar a arrecadação do pequeno produtor rural de fumo em folha, quando tem pleno conhecimento de que o produtor rural nada deve. O procedimento adotado pelo Estado do Paraná de examinar os chamados comunicados de autorregularização, contendo expressa menção de que, se não houver pagamento de ICMS, acarretará na lavratura de autos de infração, é uma afronta à lei de ICMS e à Constituição Federal. Deputado Anibele, por favor. Obrigado, deputado Requião Filho. Eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência por abordar esse tema tão importante e fundamental para nosso setor agropecuário do Estado do Paraná. Somos todos nós sabedores que a única taxa, o único imposto que é cobrado é o Fundo Rural, 2,3 na nota de cada produtor rural. E alguns setores, como por exemplo a questão da pecuária, eles conseguiram uma liminar nas instâncias superiores, não são cobradas, mas isso ainda vai ser julgado o mérito mais adiante. Mas vou me aprofundar como presidente do Bloco da Agricultura Familiar sobre esse tema, e se caso for confirmado esta aberração, iremos fazer audiências públicas, a qual eu convido Vossa Excelência para colaborar com esse pleito. E não podemos esquecer que este governo já tentou fazer mais uma aberração, que foi cobrar a tarifa urbana dentro da propriedade rural. Graças a Deus, a parte sensível deste mesmo governo voltou atrás e voltou a ficar a situação que o sistema estava. Ou seja, o produtor rural, o pequeno, médio e grande, não paga ICMS sobre a tarifa da luz. Mas vamos atrás, porque se efetivamente for confirmado mais essa taxa, mais esse imposto sobre o pequeno, é algo que a gente não pode imaginar, porque é mais um número que vai para a grande cidade, às vezes com todas as expectativas frustradas em relação à sua lavoura, e vai aumentar os números da favela. Por isso, eu parabenizo Vossa Excelência por abordar esse tema. Vamos nos aprofundar e vamos para cima.
Deputado Requião, Vossa Excelência conclui ou continua no horário? Continuo no horário da Pois não. liderança. Horário da liderança da oposição. Senhores deputados, peço atenção para 2 pontos. Os produtores rurais não têm nenhuma responsabilidade tributária para com o Estado do Paraná, uma vez que o próprio Estado, no seu exclusivo interesse, estabeleceu que a responsabilidade de qualquer obrigação tributária, neste caso, se ICMS devido houver, é da empresa adquirente e exportadora, ao teor do preconiza o artigo 18, inciso 4, a linha D da Lei Orgânica do ICMS. Segundo ponto, o fumo em folha produzido pelos agricultores, na situação aqui posta, é destinado à exportação. Portanto, imune constitucionalmente à taxação. Ao cobrar indevidamente o ICMS do produtor rural, o Estado do Paraná descumpre tanto a legislação estadual como a Constituição Federal. Está claro que o fisco não pode cobrar dos produtores rurais de fumo em folha o ICMS, pois a própria legislação estadual, de forma expressa, transfere o ônus de pagamento para as empresas adquirentes e o fumo exportado é imune de ICMS. Vossas Excelências, com certeza absoluta, hão de compreender o constrangimento ao produtor rural, o medo, o pavor que o fisco estadual está causando através de atitude abusiva e ilegal. Não resta dúvida alguma que o Estado do Paraná, no seu exclusivo interesse, colocou toda a responsabilidade de qualquer obrigação tributária sobre as empresas adquirentes e não sobre o produtor rural. Algumas questões não querem se calar, senhores deputados. Se o Estado do Paraná quer cobrar ICMS, que o faça das empresas, não dos produtores rurais, pois estes são hipossuficientes. Pergunto, por que a Cefa não cobra o ICMS, se este imposto for devido, das empresas adquirentes do fumo em folha, como determina a lei? Pergunto, por que a Cefa está utilizando de medida ilegal para cobrar ICMS dos produtores, quando se sabe que o imposto é indevido e não é de responsabilidade do pequeno produtor rural paranaense? Pergunto, a Cefa exigir dos produtores rurais o pagamento indevido de ICMS através de comunicado de autorregularização é ou não é um ato intimidatório? Assim, senhores deputados, nessa situação específica, peço apoio aos meus pares desta casa, no sentido de encaminhar expediente ao secretário do Estado da Fazenda, para que suspenda e cancele imediatamente tais comunicados de autorregularização, expedido contra os produtores paranaenses de fumo. Diga-se mais uma vez, embora entidades empresariais tenham alertado sobre os efeitos deletérios da política tributária deste governo, nenhuma reivindicação tem sido atendida. E a solução extrema passa a ser a de suprimir empregos, em meio a uma crise. Empregos produtivos. E com isso, e diante da renda zero destes trabalhadores, a arrecadação tributária também será afetada negativamente, dada a perda absoluta do poder de compra dos trabalhadores, pois desempregados e sem salários não irão girar as rodas da economia. Comparando os 3 estados da região sul, o único que apresenta queda no nível de emprego nos primeiros 4 meses deste ano é o estado do Paraná. Os dados atestam com eloquência o grau da depauperação da economia do estado. Se os senhores tiverem interesse, tenho gráficos aqui, que mostram que na indústria, perto de 1.000 empregos se perderam. O emprego em obras de infraestrutura, perto de 400 empregos se perdem. Evolução do emprego na manutenção de equipamentos, quase 1.000 empregos. Emprego na indústria de construção e comércio, passamos dos 10.000 empregos perdidos no Paraná. Todas as reivindicações feitas por quem organiza e se compromete com o dia a dia de produzir riquezas estão sendo indeferidas. Este é o papel da Fazenda, quando não se tem governantes, quando não se pensa em economia de Estado e quando não se conhece as dificuldades dos desempregados no setor empresarial. Enfim, está mais do que na hora de resgatar a capacidade
e a competência de gerir e executar o orçamento do Estado. Peço a ajuda dos senhores deputados. Vamos, como um todo, defender esses produtores rurais, defender os pequenos produtores. Não é possível que uma medida ilegal seja utilizada nesse Estado para intimidar e tentar desesperadamente aumentar a arrecadação. Era isso, senhores e senhoras deputados. Muito obrigado.